Vamos falar agora sobre réplica. Réplica é mais uma técnica agonista, na qual nós usamos com o objetivo de ensinar o paciente uma determinada posição. O que é interessante é que tanto a réplica como a iniciação rítmica são duas técnicas que terminam com hands-off, ou seja, ao final da técnica nós retiramos as mãos do paciente. Então são duas técnicas que têm o objetivo de melhora da aprendizagem motora, do controle motor. Assim como outras, mas com a vantagem de, no final, nós retirarmos as mãos do paciente. Então a réplica começa quando nós colocamos o segmento que nós queremos trabalhar. Mais uma vez, isso pode ser feito dentro de um padrão de PNF ou dentro de uma tarefa. Então, quando eu quero ensinar o paciente a chegar nessa posição, eu levo passivamente o paciente para essa posição, resisto, peço uma contração isométrica, peço que o paciente mantenha a posição, fica na posição, pensa na posição, depois o paciente relaxa. No que ele relaxa, eu levo passivamente o segmento para uma posição inicial e peço para o paciente fazer ativamente o retorno da posição. E ele faz, e chega e fica na posição. Se ele conseguiu, a réplica foi feita em uma tentativa. Se isso não aconteceu, eu levo novamente para aquela posição desejada, não precisa ser a posição final da tarefa ou do padrão, da posição desejada. Então, levo para aquela posição, peço, mantém, ofereço uma resistência isométrica, depois o paciente relaxa, eu passivamente trago o segmento um pouco abaixo do nível que ele estava e peço, volta para aquela posição em que você estava. Quando o paciente retorna, eu resisto suavemente, uma resistência que o paciente possa vencer com controle. Quando ele chega de novo naquele local, eu peço, mantenha a posição, sente a posição, grava essa posição. Muito bem? Depois disso, eu peço para ele relaxar, levo novamente o segmento um pouco mais distante e peço, retorne à posição. Quando ele retorna, eu resisto novamente e quando chega na posição desejada, eu peço uma contração isométrica e dou o mesmo comando. Pensa na posição, fica na posição. O tempo de permanência na posição é de alguns segundos. Depois o paciente relaxa, eu levo passivamente, por exemplo, para o começo do movimento. E aí peço novamente para o paciente voltar àquela posição e aplico uma resistência. Aplico essa resistência para a contração isotônica concêntrica. Quando ele chega lá naquela posição, novamente eu aplico uma resistência para a contração isométrica e peço, fica na posição, percebe a posição, sente a posição. Quando o paciente relaxa, eu pego o segmento, levo novamente passivamente para o começo da tarefa ou do padrão e peço para o paciente, então, agora voltar para a posição desejada sem a minha resistência, ativo livre. O paciente leva o segmento para aquela posição e fica na posição. Então, o objetivo é ensinar ao paciente uma posição desejada. Trabalhar com o paciente para que ele consiga manter o seu segmento de uma forma adequada naquela posição desejada. Réplica, então, trabalha com controle do movimento. Deixa eu te levar para a posição. Essa é a posição. Isso. Agora, mantém essa posição. Contra a minha resistência. Mantém. Mantém. Percebe a posição. Relaxa. Vai para aquela posição. Ok. Vamos repetir a réplica. Ok. Relaxa. Relaxa aqui. Isso. Mantém. Fica na posição. Sente a posição. Relaxa. Relaxa. Deixa solto. Isso. Relaxa aqui também. Ok. Volta agora para aquela posição. Isso. Mais aqui. Mantém.
Fica na posição. Fica. Relaxa. Relaxa o ombro. Deixa eu te trazer mais para cá. Punho para cima, sobe. Vai para aquela posição. Isso. Mantenha essa posição. Mantenha. Ótimo. Percebe a posição. Relaxa. Ok. Vamos lá para aquela posição. Isso. Mantenha a posição. Encaixa um pouco mais aqui. Mantenha a posição. Sente a posição. Percebe a posição. Relaxa. Isso. Volta sozinha para aquela posição. Ok. Relaxa.